A rotina em uma indústria envolve muitos procedimentos básicos de manutenção para garantir que a produção ocorra dentro da normalidade, sendo um destes procedimentos básicos a lubrificação de máquinas e equipamentos. Os elementos de transmissão de movimentos que compõem diversos tipos de máquinas executam movimentos rotativos ou lineares, e na maioria das vezes possuem conjuntos de movimentos que geram a força de trabalho destas máquinas. Geralmente, é um motor que transmite seu movimento rotativo para eixos e árvores mecânicas, que por sua vez, transmitem e transformam o movimento que recebem com maior força e variedade de movimentos. Os elementos das máquinas trabalham em constante contato devido à transmissão de movimento que executam, resultando assim em atrito que gera desgaste excessivo e prematuro, aquecimento de elementos, e diversos outros problemas que dificultam e até impedem o bom funcionamento das peças que compõem os conjuntos mecânicos das máquinas. Nesta perspectiva, a falta de lubrificação pode causar o aumento do atrito e do desgaste, aquecimento, dilatação, desalinhamento, ruído, e até ruptura de peças. O planejamento de um programa de lubrificação torna-se essencial no processo produtivo industrial, trazendo vantagens como melhoria na eficiência das máquinas, melhor aproveitamento da vida útil dos equipamentos, economia de energia elétrica, diminuição da força de trabalho para acionamentos manuais, eliminação de perdas por paradas imprevistas para operações de manutenção corretiva, e controle do nível de lubrificantes que pode ser feito pelo próprio operador que recebeu treinamento. A lubrificação é definida como a introdução de uma película fluida para intermediar o contato entre duas superfícies rígidas que possuem movimento relativo entre si. Essa película fluida, o lubrificante, cumpre a função de reduzir o atrito entre essas superfícies para evitar o desgaste prematuro, o aumento de temperatura, e protegê-las dos efeitos da oxidação. A viscosidade é uma das principais propriedades de um lubrificante por determinar a sua capacidade de suportar cargas. Pode-se definir viscosidade como a medida da resistência oferecida por qualquer fluido, seja líquido ou gasoso, ao escoamento ou movimento. Ela é inversamente proporcional à temperatura, portanto, quanto maior a temperatura de um lubrificante, menor será sua viscosidade, aumentando sua capacidade de escoamento. Para medir a viscosidade, são utilizados aparelhos denominados viscosímetros, que medem o tempo em segundos de escoamento de um lubrificante em determinada temperatura. Alguns tipos de viscosímetros são os de Engler, Redwood, Seibold e Ostwald, sendo este último o mais utilizado atualmente. O atrito é gerado pelo contato direto existente entre as peças de um conjunto mecânico, e pode ser de dois tipos: atrito estático ou cinético. Durante a montagem de um conjunto mecânico, é possível observar o contato direto existente entre as peças que o compõem. Quando elas trabalham sem movimento entre uma ou entre as duas peças, teoricamente existe um atrito estático, porém, quando há uma das peças que irá trabalhar em movimento circular ou linear em relação à outra, existe então um atrito cinético. O atrito é, em alguns casos, necessário e útil, como nos sistemas de freios. Em outros casos, é indesejável, porque dificulta o movimento e consome energia motriz sem produzir o trabalho correspondente. Os lubrificantes são classificados conforme o estado físico, ou seja, lubrificantes gasosos, como por exemplo, ar, nitrogênio e gás halogenado. Lubrificantes sólidos, como por exemplo, grafite, molibdênio, talco e mica. Lubrificantes líquidos, como por exemplo, os óleos. E os lubrificantes pastosos, como por exemplo, as graxas. Os métodos de aplicação de lubrificantes podem ser feitos por gravidade, capilaridade,
salpico, imersão, sistema forçado e graxa. Os métodos de aplicação de lubrificantes por gravidade são: lubrificação manual, que pode ser feita por meio de pincéis, almotolhas ou engraxadeiras. Estas técnicas, no entanto, não são muito eficientes, pois não produzem uma camada homogênea de lubrificante. Copo com agulha e vareta. Esse dispositivo possui uma agulha que passa por um orifício e cuja ponta repousa sobre o eixo. Quando o eixo gira, imprime um movimento alternativo à agulha, liberando o fluxo de lubrificante, que continua fluindo enquanto dura o movimento do eixo. Copo conta-gotas. Esse é o tipo de copo mais comumente utilizado na lubrificação industrial, e sua vantagem está na possibilidade de regular a quantidade de óleo aplicado sobre o mancal. Para os métodos de aplicação de lubrificantes por capilaridade são utilizados: copo com mecha. Nesse dispositivo, o lubrificante flui por um pavio que fica encharcado de óleo. A vazão depende da viscosidade do óleo, da temperatura e do tamanho e traçado do pavio. Lubrificação por estopa ou almofada. Por esse método, coloca-se uma quantidade de estopa ou almofada feita de tecido absorvente embebida em óleo, em contato com a parte inferior do eixo. Por ação capilar, o óleo embebido escoa pela estopa ou almofada em direção ao mancal. Dentre os métodos de aplicação de lubrificantes por salpico, temos lubrificação por anel ou corrente. Nesse método de lubrificação, o lubrificante fica em um reservatório abaixo do mancal. Um anel, cuja parte inferior permanece mergulhada no óleo, passa em torno do eixo. Quando o eixo se movimenta, o anel acompanha esse movimento, e o lubrificante é levado ao eixo, e ao ponto de contato entre ambos. Se uma maior quantidade de lubrificante é necessária, utiliza-se uma corrente no lugar do anel. O mesmo acontecerá se o óleo utilizado for mais viscoso. Lubrificação por colar. É um método semelhante à lubrificação por anel, porém, o anel é substituído por um colar fixo ao eixo. O óleo transportado pelo colar vai até o mancal por meio de ranhuras. Empregar-se esse método em eixos de maior velocidade ou quando necessita de óleo mais viscoso. O método de aplicação de lubrificante por imersão é realizado por meio de lubrificação por banho de óleo. Nesse método, as peças a serem lubrificadas mergulham total ou parcialmente num recipiente de óleo. O excesso de lubrificante é distribuído por meio de ranhuras para outras peças. O nível de óleo deve ser constantemente controlado, porque além de lubrificar, ele tem a função de resfriar a peça. Esse tipo de lubrificação é empregado em mancais de rolamentos de eixos horizontais e em caixas de engrenagens. A aplicação de lubrificantes por sistema forçado usualmente utiliza as seguintes técnicas de lubrificação. Lubrificação por perda. É um sistema que utiliza uma bomba que retira óleo de um reservatório e força-o por entre as superfícies metálicas a serem lubrificadas. Esse método é empregado na lubrificação de cilindros de compressores de mancais. Lubrificação por circulação. Nesse sistema, o óleo é bombeado de um depósito para as partes lubrificadas. Após a passagem pelas peças, o óleo volta para o reservatório. Por fim, a aplicação de lubrificantes do tipo graxa pode ser realizada das seguintes formas: manual, com pincel ou espátula. É um método através do qual se aplica uma película de graxa sobre a peça a ser lubrificada. Manual com pistola. Assim como na lubrificação com óleos, nesse método a graxa é introduzida por intermédio do pino graxeiro de uma bomba manual. Lubrificação com copos Taufer. Nesse método, também conhecido como parafuso de lubrificação, os copos são enchidos com graxa, e ao se girar a tampa, a graxa é impelida pelo orifício, localizado na parte inferior do copo. Ao se encher o copo, deve-se evitar a formação de bolhas de ar, e o copo deverá ser recarregado de graxa quando a tampa rosqueada atingir o fim do curso da rosca.
Lubrificação por enchimento. Esse método de lubrificação é usado em mancais de rolamento, e a graxa é aplicada manualmente até a metade da capacidade do depósito. O plano de lubrificação tem como finalidade registrar todas as máquinas que devem ser lubrificadas para controle na administração da manutenção preventiva, com as devidas identificações. Esse documento, além de obrigatório, é extremamente útil na prática da manutenção preventiva, por permitir o controle e o planejamento de quais máquinas e equipamentos devem ser lubrificados, bem como a periodicidade dos procedimentos de lubrificação. As fichas de lubrificação têm como finalidade registrar a data, o código do lubrificante, os pontos de lubrificação e o responsável pela lubrificação executada em máquinas e equipamentos conforme o plano de lubrificação. Esse documento, além de obrigatório, é extremamente útil quanto à prática de manutenção preventiva,